Olá, Márcia Leal falando. Estamos aí finalizando a leitura bíblica anual neste devocional da Igreja Nova Vida em Piedade, ano de 2023, finalizando mês de dezembro. E hoje, dia 11, vamos estar gratos pela perseverança da leitura bíblica. Vamos estar abordando a segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, que tem 4 capítulos. Nós vemos que no primeiro capítulo, versículo 7, diz o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, capacitação, de amor e de moderação, a porção da graça que nós recebemos, nos dando condições de vencermos, de vivermos, perseverando diante das oposições, resistências, perseguições, circunstâncias adversas. Nós temos a porção, a capacitação, o poder, a palavra de Deus em nós, através de nós, para vencermos fiéis diante dessa palavra. Amor, ele nos encharcou de amor, ele nos amou primeiro, o amor que nos trouxe a graça, o perdão, a justificação, aleluia, filhos de Deus, guardados, preservados nessa filiação, e nos deu moderação, equilíbrio, autocontrole, autodisciplina. Olha que capacitação de compreender e tomar decisões certas, o pensar seguramente. Então isso já nos traz uma segurança de saber que nós temos essa capacitação e diante das situações, porque aqui, a partir do versículo 15, Paulo fala das suas condições nessa carta ao seu filho. Não é? Que ele diz, estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. E aí ele vai citando, só que ele expressa um coração de misericórdia e de amor, porque ele vai e pede, que o Senhor conceda misericórdia a essas pessoas, aqueles meus companheiros, colaboradores que me abandonaram, que estão se envergonhando de mim e da fé. Por quê? Porque muitos ali, diante da situação do apóstolo Paulo, aqui, como o apóstolo Paulo estava preso, sentenciado, condenado à morte, numa masmorra, com limitações de visitas, diferente da sua primeira prisão. E muitos difamando, muitos rotulando, um condenado e não acreditando mais no apóstolo Paulo, pregador da palavra. E aí ele traz essa palavra, ele traz essa carta ao jovem, líder Timóteo, fortalecendo, instruindo, construindo esse líder forte diante das perseguições, para que Timóteo não venha a cair nas mentiras, nas falsas doutrinas, nos falsos mestres e na vergonha do Evangelho e nem do apóstolo Paulo. Que aí ele diz no capítulo 2, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E aí ele vai falando sobre os sofrimentos que o próprio Timóteo participava e que ele não viesse a se envergonhar e nem a retroceder. Por quê? Porque é uma declaração do apóstolo Paulo nessa carta que diz que ele está sofrendo muitas das coisas, mas todavia ele não se envergonhava. Por quê? Porque ele sabia em quem ele estava crendo. Olha a declaração. Porque eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus é poderoso para nos guardar, para nos preservar hoje e a vida eterna. Há uma recompensa. Acima das circunstâncias que nós esperamos, o objetivo nosso, a recompensa nossa, é estarmos com Ele sobre toda a eternidade. E essa eternidade começa hoje, porque Ele é poderoso para guardar essa salvação em nós, o selo através do Espírito Santo de Deus e as nossas vidas hoje, no propósito, na missão. Porque Ele vai falando, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Jesus venceu, ressuscitado está. Viva é a nossa esperança. Versículo 8, ele fala isso, para lembrar que Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, no capítulo 2. E aí, olha o versículo 11 do capítulo 2. Fiel é esta palavra e é fiel, que nos preserva. Se já morremos com Ele, sofremos com Ele, oposições com Ele, também viveremos com Ele. Por isso, não precisamos e temos essa força de não retrocedermos, não negociarmos a nossa fé. E olha o versículo 12. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Aleluia! Os benefícios do reino de Deus. Aleluia! E ele vai falando das falsas doutrinas, dos falsos crentes, para corrigi-lo, para se afastar. E aí olha o versículo 15. Para nós hoje, procura, esforça-te, tua parte, apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aleluias! Que nós possamos estar firmes nesse fundamento de Deus, permanecemos na fé. E aí no capítulo 3, nós vemos que
ele vai falando, né, dos males, da corrupção nos últimos dias, e que aí o Timóteo tem que combater aqueles falsos mestres, aqueles que estavam tumultuando, aqueles que estavam trazendo, não é, oposição, para já o Timóteo já combater lá em Éfeso, aqueles que estavam trazendo tumulto. Que aí ele diz, ó, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e nós estamos vendo esse tempo difícil. E aí ele traz uma lista, não só para nós contemplarmos e nem identificarmos, mas para estarmos alertas e recebendo discernimento espiritual para fugirmos, para nos afastarmos, para combatermos. Que aí ele fala, olha, uma lista aqui de homens arrogantes, implacáveis, caluniadores, inimigos do bem. Olha, tudo que nós estamos vivendo hoje. E aí que nós possamos identificar, ser um alerta para nós e um posicionamento de fé diante dessas situações. Ele fala, olha, foge dessa situação, foge daqueles que trazem sobrecarga, trazem instruções para o pecado, para negar a fé, fugir dessas coisas. Aleluias. Por quê? Porque aí ele diz aí o processo, o ciclo que Timóteo viveu e que ele venha seguir isso. Olha, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, versículo 10 do capítulo 3. E aí, olha o versículo 4. Aí, ó, você tem seguido de perto, agora, qual é a sua resposta? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Aleluias. Isso é para nós. Que Deus nos dê líderes como nós temos, né, pastores fiéis, que nos traz o ensino e que nós possamos reproduzir, levar esse ensino também, sermos também construídos em servos fiéis, líderes fiéis, aleluias. E aí, no capítulo 4, conjuro-te perante Deus, o quê? Que você pregue a palavra, seja no tempo oportuno ou não, corrija, repreenda, exorta, com toda a longanimidade, doutrina, porque ele fala, olha, pois haverá, no versículo 3 do capítulo 4, tempo em que não suportarão a sã doutrina e vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Olha o versículo 4, recusarão a dar ouvidos à verdade e serão entregues a fábulas. Muito real que nós estamos vivendo hoje, mas que nós possamos perseverar no ensino, buscar esse ensino, receber esse ensino, que aqui são etapas. Olha, nós recebemos, nós buscamos e nós levamos esse ensino. Aleluias! Porque aí no versículo 5 do capítulo 4 diz, tu, porém, sede sóbrios em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. E aqui as últimas palavras do apóstolo Paulo, sabendo que ele vai chegar até a sua morte, declarando que ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Que possamos estar firmes, guardando a fé. E aí ele traz, né, recomendações, pedidos pessoais, e nós vemos que há um tempo, porque no versículo 21, terminando essa carta, no capítulo 4, diz, apressa-te a vir antes do inverno. Então há um tempo que nós fazermos hoje, que nós temos esse tempo hoje e aproveitarmos a oportunidade hoje. Aleluias! E aqui o apóstolo Paulo pede para ele levar os pergaminhos dele. Olha, a ânsia do apóstolo Paulo estar sempre com a palavra de Deus no coração. E finalizando, eu quero ler no capítulo 3, o movimento e a obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. Versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Nós temos essa obra do Espírito Santo em nós e que possamos estar disponível na prática e no aperfeiçoado do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia, te fortalecendo.